Olá, você de casa, Conexão Empresarial está no ar. Você pode estar estranhando, não é, que hoje essa figura que está aqui apresentando não é sua conhecida? Pois é, o meu amigo, o professor Roberto Fuli, merecidamente tirou um período agora de férias e eu, Nuno Albuquerque, vou estar aqui com vocês durante esse período apresentando alguns dos programas do Conexão Empresarial. Pretendo levar até você informação sobre negócios em Caratinga, não é? Novidades da área empresarial e de negócios, tá ok? Mas hoje eu gostaria de começar com uma área, não é? Que é uma área que para alguns de vocês pode ser desconhecida, mas que é muito interessante com relação à questão da gestão de negócio, que é a área de saúde. Não é? Hoje a gente está trazendo aqui o pessoal da Vitara Odontologia, o meu amigo Dr. Clésos, né, Gamarano, e depois no próximo bloco o Dr. Fabrício Gomes, que vocês vão poder acompanhar um pouco de como foi, não é, essa transformação que a Vitara Odontologia ela passou agora nesse período de 1 ano aproximadamente, e para que você possa perceber que também na área de saúde, hoje a questão da gestão do negócio, ela é muito importante e ela tem que ser levada a sério, não é, pelas suas peculiaridades, tá ok? Então estamos aqui com o Dr. Clésos. Clésos, muito assim, obrigado por você ter nos dado essa oportunidade de poder compartilhar com você, com a gente poder compartilhar esse histórico de vocês, não é, que foi de muita coragem, assim, vocês realmente tiveram a visão de investir na mudança do paradigma do negócio saúde, e a cidade toda está comentando, e eu queria que você, né, contasse para nós um pouco como foi todo esse processo. Primeiro, assim, na realidade, como é que é o seu histórico dentro da odontologia? Como é que você resolveu entrar nessa empreitada da odontologia? Obrigado pelo convite. Bom, assim que eu formei, em 97, já se vão dezembro de 96, quase 20 anos, eu sempre achei a odontologia uma profissão, às vezes, um pouco solitária. Uhum. Você ficar trancado lá dentro do consultório e passar o dia inteiro ali. E eu sou um cara que eu gosto muito de gente. Então, eu sempre sempre pensei em trabalhar em equipe, para dar uma dinâmica maior a essa coisa de você ficar sozinho lá na porta fechada dentro de um consultório lá. E como é que você tinha essa decisão de seguir a odontologia? Já era realmente um dom que você vinha rapaz, sentindo que tinha? Não era, não. É de família? Não é de família, não. Na verdade, eu sempre quis fazer, gostava, mas eu comecei, na verdade, eu comecei fazendo agronomia, que aí era de família, meu pai é agrônomo e tal, então eu acabei, num princípio, muito novo, de 17 anos, cheguei a fazer 2 anos de agronomia. Aí começou, e aí teve eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero realmente a odontologia, que havia passado na minha cabeça e tal, mas aí eu tinha, por questão familiar, tomado essa decisão e tal. Parei tudo. Voltei, estudei, fiz cursinho, que na época, né, tinha muito isso ainda, era vestibular. Então era realmente o curso que você queria mesmo. Não era nos moldes de hoje, hoje. Aí fiz cursinho, passei no vestibular, fiz o curso e tudo. Aí quando eu formei, eu tinha um emprego através de um conhecido meu, lá em Belo Horizonte, que era uma clínica multidisciplinar. E lá eu aprendi muito. E lá reforçou muito essa ideia minha de trabalhar em equipe, de não ficar sozinho ali dentro de um consultório. E a gente, eu fiz uma especialização, a primeira especialização que eu fiz nessa época
lá em Belo Horizonte, enquanto eu estava trabalhando. Quando acabou a especialização, eu falei, eu vou embora. Eu não quero ficar na cidade grande, não era meu perfil, eu quero voltar para a minha cidade. E aí voltei com esse pensamento de montar uma clínica e trabalhar em equipe. E aí nós começamos, eu montei a clínica e... Até então sozinho, você... Sozinho, e no início a primeira foi a Ana Paula, que é uma amiga minha, que hoje casou, mora no Rio e tudo. E aí depois foram chegando o Fabrício, foram chegando a Manuela, a Arnalda, que hoje nós somos sócios, e aí a coisa foi sendo construída. E num primeiro momento o que a gente tinha na cabeça era procurar se especializar. Cada um numa área, cada um gostava de uma área dentro da odontologia, e aí isso que nos fez aproximar. Isso até então ainda não era a Vitara, como não a gente era conhece Vitara, hoje. não era o Centro Odontológico Integrado, sim, que tinha, né, esse nome. Que era no mesmo local? Que era no mesmo local. Aqui mesmo e aí nós fomos nos aperfeiçoando. Sim. Faz a especialização disso, em outra área. A gente aqui não tem essa demanda, a gente precisa fazer isso, não, vou fazer outro curso de especialização. E aí nós fomos investindo muito na parte técnica da coisa. Mas da e a gestão da clínica? Você já tinha uma divisão de atribuições? Tínhamos, no início era muito eu, aí depois a gente dividiu. Que era o modelo de quase todas as clínicas. Algum dos dentistas assumia a parte burocrática. Eu fiquei muito tempo assim, com isso na mão, assim. E aí depois nós nos reunimos e, não, vamos dividir isso um pouco. E aí a gente começou a funcionar muito como se fosse um modelo parecido de condomínio. Sim, assim. Isso aí como. E na verdade, isso é um processo hoje, né, a gente vê que é um processo de amadurecimento que a gente foi tendo com o passar dos anos, a tal da curva de aprendizado, que você vai vendo que principalmente na área da saúde, e aí você estava falando dessa questão da peculiaridade que tem. Dessa área. Não é só a parte técnica. A parte técnica ela é imprescindível, inquestionável, que você tem que fazer bem feito. Mas tem essa parte da gestão, da divisão, das tarefas, de como, né, atender o seu paciente e tudo que a gente nós fomos tendo uma demanda, falando assim, nossa, mas será que a gente está fazendo certo? O que a gente pode melhorar? Que a parte técnica, tudo bem, a gente buscou, continua buscando sempre, tudo, mas... É porque, na realidade, essa questão do serviço na área de saúde tem essa dualidade, quer dizer, você tem um lado que todo negócio tem, né, que você vai ter lá custos, etc. O atendimento ao cliente, mas você tem esse outro lado que é um lado de uma relação, né, cliente-paciente, né, que é o cliente-paciente. Né? Porque, na verdade, a gente não, pelo menos a gente, na minha época não, eu acho que não mudou muito, pelo que a gente conversa, você não sai da faculdade preparado, na área de saúde, preparado numa questão da gestão disso, do negócio, ou do próprio consultório, seja o que for. Você tem é muito focado a parte técnica. Então você sai de lá com, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser bom na parte técnica. Mas tem outras coisas que também você tem que ser bom. Hoje mais do que nunca. Hoje mais do que nunca. Pode te diferenciar, inclusive, até no atendimento. Sim. Vamos, então, deixar esse assunto para a gente conversar um pouquinho mais no próximo bloco. Por quê? Porque eu queria que depois a gente pudesse aprofundar assim, um pouco nessa estrutura hoje, não é, da Vitara, essa estrutura que vocês entraram, né, da Vitara. E para isso, a gente vai convidar aqui à mesa o Dr. Fabrício, não é, para a gente poder continuar esse nosso papo. Fiquem com a gente.